Estamos de volta no Jornal Gente, às 8 horas e 19 minutos, para falar sobre economia. Convidamos aqui para uma entrevista ao vivo o ex-presidente do BNDES e também do IBGE, economista Paulo Rabelo de Castro, está conosco, comigo e com o Cláudio Zaidan, para projetarmos aqui o que pode vir desse pacote que o governo pretende anunciar hoje para zerar o déficit, para trazer mais arrecadação, pelo menos. Esses são os sinais emitidos até agora pelo governo federal. Professor Paulo Rabelo de Castro, qual é a sua expectativa, qual é a tua aposta, se o senhor não tem alguma informação que possa antecipar para nós aqui do que vem desse pacote que, como eu disse, já passou pelo Ministério da Fazenda e, segundo o ministro Fernando Haddad, está na Casa Civil para os últimos ajustes antes do anúncio. Muito bom dia para o senhor. Muito bom dia e a todos os espectadores e ouvintes da Rádio Band, da Band News aí no Jornal Gente. É um prazer estar com vocês, próximo ao final do ano, numa virada para 2024. E como não poderia deixar de ser, o governo, no apagar das luzes de um ano que teve altos e baixos, mas que terminou com uma tendência positiva, ele procura acentuar essa tendência positiva, ele está querendo reforçar expectativas otimistas a respeito de 2024, no que faz muito bem, porque o governo precisa, pelo menos, lançar uma expectativa de esperança e uma ideia de que as coisas haverão de melhorar. Mas, quando a gente pensa num pacote econômico, isso me cheira a naftalina. Me cheira a medidas preparadas no porão do governo, que não foram exatamente bem engendradas, e principalmente quando são editadas no final do ano, você observa que elas têm uma característica, muitas vezes, tributária. Eu, não estando no governo, não tenho informações privilegiadas, não posso antecipar aos nossos espectadores o que é que poderá vir. Mas a minha experiência de pele, de muitos anos de vivência acompanhando fatos econômicos do nosso país, me indica que vai ter basicamente duas vertentes. Uma que vai me querer mexer no nosso bolso, aumentando a arrecadação, você mesmo antecipou no seu comentário, isso significa aumento de carga tributária para alguém. E eu não gosto disso. O Brasil já passou, aliás, do limite de uma carga tributária razoável. Nós devíamos estar pensando em um pacote de redução de gastos. E há muitos gastos supérfluos, bilhões em gastos supérfluos, que, aliás, recentemente andaram sendo, inclusive, aumentados com novos penduricalhos que foram aí aprovados para diversos poderes, aumentando salários de pessoas que já são privilegiadas no nosso país. De forma que eu não tenho, infelizmente, uma expectativa assim de que isso vai alterar muito o curso dos acontecimentos de 2024. Apesar de, como eu disse, são duas vertentes, talvez o pacote inclua algumas medidas, como foram aventadas pelo ministro Haddad, no sentido de promover um pouco mais o setor industrial, que, como sabemos, está estagnado. Só que não está estagnado desde o ano passado, nem há 2 anos. Ele está estagnado há mais de 10 anos. O nosso setor industrial é muito bem indicativo do estancamento tecnológico brasileiro, do conjunto de indicadores que conspira contra a rentabilidade dos empresários da indústria, e o Cláudio Zaidan, inclusive, mencionava, esperançoso de que a gente tenha mais desenvolvimento tecnológico no nosso país. Por enquanto, não temos muito pouco planejamento a esse respeito. Professor Paulo Rabelo, é claro que é sempre bom quando há aumento de arrecadação, como consequência de aumento da produção, do consumo, a economia cresceu, e aí, naturalmente, uma das consequências é aumento de arrecadação. Agora, aumentar a arrecadação Concordo. sem que haja crescimento econômico correspondente é sempre um problema, né? É o aumento da participação relativa, né? Não é? Agora, o senhor falou a respeito do setor industrial, claro que é uma preocupação, aquilo que muitos chamam de desindustrialização, que ocorre, como o senhor mencionou, há mais de 10 anos, talvez há 15 anos. E mesmo os que aplaudem a reforma tributária
apontando inclusive seu caráter desburocratizante, ou pelo menos a diminuição da burocracia, e até com alguns ganhos por conta da diminuição da burocracia, mas mesmo os que aplaudem dizem que o setor de serviços vai sofrer sim um aumento brutal da carga tributária. Pelas análises que o senhor fez, por tudo que o senhor já leu a respeito, o senhor acredita que é inevitável, os serviços pagarão mais? Olha, Zaidan, é claro que vão pagar mais, até porque o jogo da reforma tributária, tal como ela foi colocada pela equipe do Bernard Api, que conduziu essa reforma tecnicamente, era no sentido de nivelar alíquotas. Nivelar alíquotas é uma ideia muito boa quando a alíquota geral do país é baixa, o que não é o caso do Brasil. O Brasil é o país que mais taxa o consumo, de um modo geral. Bens, serviços, são todos muito taxados. Mesmo aqueles produtos que são considerados essenciais, como, por exemplo, os produtos da alimentação, tem aqui no Brasil uma taxação média superior à taxação que tem e o tratamento tributário que tem, por exemplo, na Europa, que taxa bastante. Portanto, você observe que a premissa da reforma tributária, que é nivelar taxas, estava equivocada na medida em que, se o país tem uma taxa geral muito elevada, ele vai nivelar para cima aqueles serviços e aqueles bens, inclusive os essenciais, que tinham uma taxação mais moderada. Com isso, não se quer dizer que, por exemplo, o setor de serviços pague pouco hoje. Ele paga um prestador de serviço paga um nível de taxação, não incluindo a Previdência Social, já próximo a 10%, se ele paga a taxa completa de ISS mais PIS/COFINS. Portanto, o nível da taxa, quando ele vai se elevar, como está realmente hoje programado no texto promulgado, de ser 70% da taxa geral, se essa taxa geral for, acompanhe o raciocínio, 30%, o pessoal do governo diz que não. Mas nos meus cálculos, essa taxa no Brasil, e esse é um segredo de polichinelo, que todo mundo discutiu, debateu, promulgou uma reforma sem saber direito qual a taxa geral que iria ser promulgada, de forma que eu estou habilitado a dizer qual é a minha taxa. Nos cálculos que a RC Consultores andou fazendo, ela fica próxima a 30%. Se a gente aplicar ao setor de serviços, naquelas profissões regulamentadas, o redutor de 30%, então fica 3 vezes 7, 21%, nós vamos ter uma taxa de 21% contra os 8,65% que são pagos atualmente. Ou seja, nós estamos próximos a uma triplicação da carga tributária em serviços, que obviamente tenderá a ser repassada para o cliente desse prestador de serviço. Só que será que o cliente do prestador de serviço vai querer pagar 20% a mais? Então, esses são deslocamentos de incidência tributária que não deveriam ser a pedra de toque de uma reforma, porque, obviamente, isso vai criar, no momento da implementação, uma reação muito, muito negativa. Agora, você vai dizer assim, mas quando que isso vai acontecer? Também tem uma boa notícia, porque no Brasil as coisas são anunciadas para não acontecer. E, aliás, podemos discutir isso, é o Brasil do daqui a pouco. Então, a implementação dessa reforma tributária apenas começa em 2027. Eu e você, que já temos os cabelos grisalhos aí, a gente fica torcendo. Será que eu ainda vou estar vivo? Para enxergar o início da implementação. E a primeira conclusão de implementação se dará depois de uma tórrida relação de convivência entre tributos antigos e tributos novos. Os contadores já estão em pé de guerra, sem saber como é que vão pagar tributos novos junto com os antigos até 2033. Ou seja, estamos falando de 10 anos à frente. Não é um país que tem pressa.
De forma que também o setor de serviços pode relaxar, que até que chegue 2033, ou morreu o burro, ou morreu o rei, ou morreu aquele que vos fala aqui. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que o país realmente aprovou algo para uma próxima administração e não para o atual mandato do atual governo. Assim é fácil governar, muito fácil governar desse jeito. O senhor falou aí da alíquota, né, que não se sabe, tem as estimativas sobre o que é. Tem outro ponto interessante também, né, Zaidan? Professor Paulo Rabelo, mais gente querendo sair da reforma do que entrar, o que não era um bom sinal. O lobby todo que estava batendo lá no Congresso Nacional era de setores que queriam, não, me tira fora dessa aqui, que essa aqui eu não quero. Se a reforma fosse efetivamente boa, os setores queriam entrar na reforma, né? Se vissem ali alguma segurança. Mas, professor, sobre essa... Você tem toda a razão, eu gostaria de atalhar só um segundinho, dizendo que a promessa política era de uma simplificação geral. E era possível fazer uma simplificação geral, algo vai acontecer lá na frente, no sentido de que não vamos ter 5.570 legislações municipais de ISS, 27 diferentes legislações de ICMS, tudo bem. Mas isso poderia ser conseguido apenas com, vamos dizer, a nacionalização dessas leis, com o estabelecimento de uma única lei nacional de ICMS e ISS. Não, a simplificação prometida era no sentido de que nós teríamos um sistema tecnologicamente sofisticado. E isso, nós, inclusive, no Instituto Atlântico, insistimos que contivesse a lei já uma previsão de um operador nacional de distribuição de arrecadação, ou seja, uma tecnologia parecida com esse esquema da inteligência artificial, algo que, de fato, já fosse demonstrativo de que todas as transações estariam na nuvem, por assim dizer, e que a vida do contribuinte, a vida das empresas seria profundamente simplificada. Isso não só não consta, como não foi obtido. Consta de uma promessa da equipe do APID que vai fazer o sistema mais sofisticado do mundo. É possível, haja vista que nós vimos insistindo nisso, mas não está no texto legal. Professor, sobre a medida que pode ser anunciada hoje, fala-se também a respeito de algum impacto na CID, né, que tem a ver diretamente com a gasolina, o combustível, o governo já mudou a regra do diesel e há uma preocupação com a inflação lá na frente, porque subiu o preço de combustível, sobe tudo, não precisa ser um especialista para concluir isso. Qual que é a tua avaliação sobre mexer na CID nesse momento? É muito ruim. Como eu disse, o governo só mexe nos tributos, e assim também reforçava o argumento Zaidan, só mexe para piorar, ele só mexe para tributar mais. E por quê? Porque o governo está vivendo numa situação de cobertor curto. Ele criou um compromisso excessivo com gastos para tudo quanto é lado, gasto para suportar apoios políticos dentro da máquina. Não quero aqui ser ácido, mas é óbvio que, por exemplo, o Poder Judiciário é brindado toda hora com mimos, com benesses, com abonos, com extras. O Poder Legislativo é brindado com bilhões em emendas automáticas, e o Poder Executivo com aumentos salariais. Recentemente, o meu estado aqui do Rio de Janeiro anunciou um 14º salário, estando ele num programa de recuperação fiscal. Ou seja, 13º é legal, tudo bem, mas 14º a título de quê? E generalizado, porque se ainda fosse um 14º para estimular a eficiência, a produtividade de um grupo seleto de funcionários que se destacou por seu alto grau de comprometimento, não, generalizado. De forma que isso demonstra claramente um deboche, uma irresponsabilidade, e isso desemboca, assim, nessas medidas tópicas de mexer no tributo CID, mexer no IPI.
Aliás, eu queria dizer que, por incrível que pareça, você nota que é uma reforma tributária que visava a simplificação. No final, por conta do problema insolúvel aparentemente insolúvel, porque nós também, via esse operador nacional, teríamos a solução para a Zona Franca de Manaus. O que aconteceu? A solução de última hora para se poder aprovar e promulgar essa reforma foi manter vivo o IPI, um imposto sobre produtos industrializados, ainda que zerados, não hoje, mas no futuro, mas incidindo sobre todos os produtos que, porventura, sejam produzidos na Zona Franca de Manaus. Só a Zona Franca de Manaus produz motocicleta, produz bicicleta. Se algum município em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou em Alagoas, quiser produzir bicicleta ou quiser produzir motocicleta, vai ter que pagar o famigerado IPI para regularizar, para nivelar os custos com a Zona Franca de Manaus. Isso, por acaso, é simplificar? Justamente um IPI que precisava terminar, ser extinto, não zerado. Dá uma ideia do nível de improvisação desses pacotes econômicos. Nós estamos num voo em que o piloto é maluco. Uma coisa parecida com isso. E a gente tem que rezar. O sujeito resolve produzir bicicleta em Americana, aí ele é punido por isso, né? Como ousa? Ele tem que prestar atenção, porque se alguma coisa estiver sendo produzida já na Zona Franca de Manaus, ou vier a ser produzida na Zona Franca de Manaus, ele passa a sofrer uma taxação em vista dessa proteção. Certamente a Amazônia precisa disso. A ideia da Zona Franca de Manaus, quero deixar claro, é extraordinária. Eu, aliás, fui o primeiro consultor econômico que realizou o plano de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus lá nos anos 70, a pedido da Superintendência da Zona Franca, a SUFRAMA. Portanto, eu sou insuspeito, eu sou alguém que veste a camisa do desenvolvimento amazônico e da Amazônia, e inclusive de um tratamento especial, mas não pela solução que foi dada. A solução que foi dada é péssima, porque ela impõe um custo para o resto da sociedade brasileira de uma forma torpe. Né? Professor Paulo Rabelo, estamos numa federação, estados e municípios têm no Brasil atribuições sociais importantíssimas, né? Na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública, que no dia a dia é um problema, principalmente dos estados e hoje também dos municípios, com as guardas, etc. O resultado para estados e municípios, e aí também eu gostaria de ouvir a consideração do senhor sobre essa jabuticaba aí, que é a dualidade do IVA, né? Mas que consequências o senhor enxerga para estados e municípios com a reforma tributária? Eles ficarão numa situação melhor ou pior? De um modo geral, haverá, porque, como eu disse, é uma reforma tributária para depois de amanhã. Não é nem para o ano que vem, nem para o ano seguinte, 2026. Portanto, isso ainda pode ser mudado pelo próximo presidente, etc. e tal. Ou seja, é uma conversa para boi dormir. Mas dentro do que foi promulgado, e respeitando a sua pergunta, porque ela é extremamente importante, essa é uma reforma antifederalista. Quer dizer, ela vai, na oposição, ela vai bater de frente contra os princípios mais modernos de descentralização administrativa, de fazer com que os recursos fiquem nos locais onde a arrecadação acontece, portanto, nos municípios, o que seria a valorização da administração municipal e das verbas municipais, e, em segunda instância, das verbas estaduais. O que aconteceu com a promulgação desta reforma é que o texto acentuará a centralização. Haja vista que foi criado um comitê gestor que vai estabelecer a distribuição dos recursos do novo imposto, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que será feito de acordo com uma fórmula e não de acordo com o resultado geral da arrecadação efetiva do estado de Alagoas, da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não. Será uma distribuição olhando pelo retrovisor de acordo com uma média
que vai estar centrada em algum ponto do passado e não de acordo com o que esteja acontecendo com a efetiva arrecadação. Na última hora, eles tiraram o período em que essa média vai ser calculada, que seria de 2024 a 2028, porque as unidades estaduais, os estados, sabedores de que iriam receber a distribuição de acordo com uma receita que iriam oferir a partir do próximo ano, passaram a aumentar as alíquotas de ICMS acentuadamente numa corrida que ia dar em nada, porque todos aumentando ao mesmo tempo, todo mundo aqui é especialista em matemática, sabe que se eu aumentar todas as variáveis ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma proporção, fica todo mundo no mesmo lugar. Só que o contribuinte não ficará no mesmo lugar, porque ele estará pagando uma alíquota mais elevada de ICMS. Ou seja, isso é uma coisa muito maluca. Não se faz uma coisa dessa, não se deixam quase 600 pessoas representativas do país numa casa chamada Congresso Nacional para todo mundo ficar batendo palma para uma improvisação dessa. É muito cara a improvisação brasileira e é preciso que os brasileiros se inquietem com a maneira irresponsável como nós somos administrados. Mas, olha, faça uma pergunta positiva para esse fim de ano, porque senão daqui a gente sai chorando dessa entrevista. O Brasil é melhor do que isso, os brasileiros, nós somos muito melhores do que isso. A nossa representação política é muito ruim. Esse é o nosso drama. Eu vou deixar para o Zaidan fazer já para o senhor essa pergunta otimista aí, mas antes eu só vou fazer um chamado, viu, professor? Pedindo a sua licença aqui para a nossa repórter Natália Pazzi, que está em Brasília, está acompanhando a movimentação sobre esse assunto, a possibilidade do anúncio a qualquer momento desse pacote econômico para o dia de hoje. Natália, como é que está a movimentação aí? Conta para a gente. Bom dia. Oi, Pedro. Muito bom dia a você. Um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando. A gente fala ao vivo aqui do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad chegou aqui há cerca de 25 minutos, não deu qualquer tipo de declaração até o momento, porque a expectativa é de que ele faça justamente esse anúncio em uma coletiva que está prevista para começar às 10 horas da manhã aqui no Ministério da Fazenda, em que essa coletiva vai servir para ele falar, então, sobre esse pacote econômico que está no radar já há alguns dias, algumas semanas, trazendo essas medidas que vão tentar garantir o cumprimento do déficit zero da meta fiscal do governo federal em 2024. Esse déficit zero que foi aprovado no orçamento, então, deste ano pelo Congresso Nacional, e também anunciar aquela medida alternativa, proposta alternativa para compensar os impactos da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam atualmente aqui no Brasil. Esse anúncio ele estava previsto para acontecer ainda ontem, mas passou para hoje, foi confirmado para hoje, com a justificativa de que esses textos, esses projetos que vão ser apresentados hoje pelo ministro Haddad estavam passando por ajustes finais junto à Casa Civil. E, Pedro, ainda não há conhecimento sobre o conteúdo do que vai ser apresentado, mas a expectativa que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias é de que seja apresentada uma medida provisória em relação aos vetos da desoneração da folha de pagamento, isso porque o governo tem pressa, está temendo perda de arrecadação já no início deste ano de 2024, e a gente lembra que medidas provisórias têm efeito de lei, ou seja, começam a valer imediatamente a partir do momento que são assinadas e publicadas, mas precisam ainda da aprovação do Congresso Nacional em um período máximo, ali um prazo máximo de 120 dias, para que não percam a validade. Mas vale a gente ressaltar que o Congresso está em recesso e só volta a trabalhar em fevereiro do ano que vem. E além dessa medida provisória, também há aí uma possibilidade, uma expectativa de que sejam apresentados também projetos de lei neste mesmo tema, né, nessa mesma proporção aí em relação à desoneração, nessa mesma pegada aí justamente deste temor, a gente pode dizer assim, de perda de arrecadação do governo federal, querendo cumprir essa previsão de déficit zero, então, no ano que vem.
vem. Então a gente está aqui justamente aguardando essa coletiva que vai começar por volta das 10 horas da manhã. Vale a gente ressaltar que a desoneração da folha de pagamentos, ela foi aprovada com uma ampla maioria no Congresso Nacional, foi para a sanção do presidente Lula, que vetou então esse projeto, mas voltou então para o crivo do Congresso, que acabou ali derrubando os vetos do presidente, autorizando essa prorrogação da desoneração até o fim de 2027. A gente segue de olho, acompanha essa coletiva e traz os desdobramentos de todos esses anúncios. Lembrando, Pedro, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entra de férias já na semana que vem e passa 10 dias fora aqui dos trabalhos em Brasília. Eu volto com vocês. Natália Pazzi, ao vivo, direto de Brasília, capital federal. Retomamos aqui o contato com o professor Paulo Rabelo de Castro, que hoje está sendo entrevistado por mim e pelo Cláudio Zaidan no Jornal Gente. Ele que é ex-presidente do BNDES, do IBGE, um dos economistas mais renomados do país. Professor, se o senhor tiver alguma consideração sobre o que a Natália falou, fica à vontade, mas a minha próxima pergunta e a última da minha parte seria a seguinte: no ano que vem, falando em reforma tributária, vem a reforma do imposto de renda. O que precisa mudar efetivamente na tua avaliação no imposto de renda? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer sobre o que disse a Natália, que tudo indica que os nossos comentários especulativos estão na direção correta. O governo está com pressa de não deixar chegar o dia 31 de dezembro e determinadas medidas que legalmente exigem o tal princípio da anualidade, ou seja, que elas sejam tomadas até o último dia do ano anterior ao de vigência, para que o governo possa ter um aumento de arrecadação em decorrência, ele alega, da perda de arrecadação que ele vem tendo com a desoneração relativa de alguns setores da economia. Eu, não querendo me alongar, mas dizer que o Congresso Nacional já se manifestou. Ele é a favor dessa desoneração. O governo deveria estar fazendo um pacote para anunciar onde ele vai buscar um controle maior de outros gastos, de forma a acomodar o orçamento de gastos ao nível da arrecadação, que já é muito elevado. Em segundo lugar, lembrar que o déficit não é zero. O déficit do país é de mais de 700 bilhões decorrentes do escandaloso custo com os juros de rolagem da nossa enorme dívida pública. É uma conversa que, quando a gente diz déficit zero, o brasileiro, mais uma vez, se aquieta, fica tranquilo. Mas o déficit é quase de R$1 trilhão por ano. Este ano nós pagamos mais de 700 bilhões. Ano que vem vamos pagar mais tanto. O governo não se preocupa muito com isso porque ele só emite mais dívida para pagar esses juros ao longo de cada ano. Mas nós ficamos devendo esse aumento de dívida. Portanto, a nossa situação financeira merece uma consideração muito, muito grande. E obviamente, em relação ao imposto de renda, infelizmente, nós deveríamos ter, sim, uma desoneração relativa do pessoal que está na base da pirâmide salarial. Hoje, o Brasil faz pagar imposto de renda àquele que menos pode e, portanto, ele vai contra um princípio básico da tributação sobre a renda, que é a progressividade. Contribui mais quem pode mais. Aqui no Brasil, contribui mais quem pode menos. Será que o governo vai tratar desse assunto com a coragem que é necessária? Para isso, também o governo tinha que ter uma qualidade bem diferente para fazer com que as pessoas da classe média, média alta e ricos tivessem um pouco mais de disposição de pagar. Mas quando você paga um imposto de renda e depois você tem que pagar cerca para cercar a sua casa, funcionários extras de segurança para proteger o seu apartamento, o seu prédio, quando você tem que blindar o seu carro, é óbvio que você está pagando duas vezes. Quando você não tem uma educação pública de qualidade e gasta alguns milhares de reais por mês com matrícula
em instituições privadas, você está gastando de novo. Portanto, amigos, o Brasil está diante de um orçamento totalmente desordenado. Nós somos que nem um bêbado financeiro. E, obviamente, isso tem jeito? Tem jeito. O Brasil, pelo menos, ele não deve em dólar. Eu e Zaidan somos do tempo em que o Brasil, além do mais, tinha que tentar vender umas sacas de café para poder comprar um barril de petróleo mais tarde. Hoje, nós nos livramos dessa camisa de força que era muito mais grave. Portanto, nós temos uma situação muito mais manejável. Só para dar e encerrar num tom positivo. Ou seja, nós estamos nos afogando hoje numa piscina de criança. A única maneira de alguém se afogar numa piscina de criança, não sendo criança, é cair de boca na piscina e começar a tomar água, que é exatamente o que nós fazemos. Professor Paulo Rabelo, a última pergunta da minha parte. Não será otimista nem pessimista, né? A resposta é que deve definir qual a direção, né? Mas a questão previdenciária, você acabou de falar, quer dizer, a gente fica discutindo um déficit zero, que é, na verdade, déficit nominal, né? E ao serviço da dívida é gigantesco, pelo menos com essa vantagem de a maior parte da dívida ser em reais e não em dólares, né? Mas a questão previdenciária, a questão previdenciária voltará a assombrar as contas públicas brevemente? Ou o senhor acredita não que... Não só já voltará, como ela já assombra. Já assombra, né? Uma parte dessa pressão que o ministro Haddad sofre para zerar a parte, vamos dizer, de gastos diretos, é pelo crescimento ininterrupto da despesa previdenciária frente aos resultados pífios que foram esses da reforma previdenciária anterior. E também não entregou a uniformização dos tratamentos previdenciários como estava prometido. E não entregou a capitalização com o que a gente poderia atrair novos contribuintes para a Previdência. E hoje você sabe, né, Zaidan, embora a gente não queira se alongar, que cada vez mais pessoas a partir de 3, 4 salários mínimos já estão fazendo a sua empresinha, já estão, como se diz tecnicamente, se PJando, virando uma PJ, uma pessoa jurídica, para prestar serviços a uma empresa sem os vínculos do custo previdenciário. Com isso, a reforma previdenciária do governo Bolsonaro acabou virando um tiro no pé, porque as contribuições previdenciárias não estão acompanhando o ritmo dos gastos previdenciários com as pessoas que estão aposentadas ou são pensionistas. Então, nós temos um problema, sim, também muito grave, ele é também manejável, mas necessitaria de uma compreensão política que eu não vejo hoje na sociedade brasileira. Professor Paulo Rabelo de Castro, foi uma honra recebê-lo aqui nesse dia 28 de dezembro, fazendo um balanço aí das questões econômicas, trazendo também muitos pontos de vista interessantes sobre a reforma tributária. Grande abraço para o senhor e bom fim de ano. Até o ano que vem aqui na programação, hein? Até o ano que vem, mas eu quero dizer para os nossos espectadores e internautas o seguinte: não esperem também que o Brasil vá acabar. O Brasil é maior do que o buraco. Viva 2024! Viva! Abraço! 8h53.